Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje o tema da aula é função, domínio e imagem e resolução de exercício, tá galera? Fiquem atentos. O primeiro exercício é esse daqui, ó. Seja a função f variando de d em r. E o que quer dizer isso daqui, pessoal? Quer dizer que a função vai pegar os elementos de d, vai fazer uma conta e encontrar os resultados em r, dada pela lei de formação f de x igual a 5x mais 2, de domínio, que é o d, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E o contradomínio é a imagem. Então, voltando aqui no que nós estudamos, ó, isso daqui ó, é o domínio, correto? Então, esse aqui é o domínio da função. Então, tá aqui o domínio. E esse daqui é é o contradomínio, certinho? Então, esse é o contradomínio. Professor, e a imagem? A imagem é os resultados que nós vamos obter com essa conta. Determine o conjunto imagem dessa função. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar a lei de formação da função, certo? Pegar o valor de x, substituir por cada elemento do domínio, daí a gente vai encontrar o conjunto imagem. Certinho? Então, vamos ver. Isso aqui é a lei de formação da função. No primeiro caso, x é menos 3. Se x é menos 3, usando a lei de formação, fica 5 vezes menos 3 mais 2, que é menos 15 mais 2, que é menos 13. O segundo caso, ó, x é menos 2. Então, ficou 5 vezes menos 2 mais 2, menos 10 mais 2, menos 8. Depois, menos 1. Então, ficou 5 vezes menos 1 mais 2, 5 vezes menos 1, menos 5, mais 2, menos 3. Ok? Quando x for 0, ficou 5 vezes 0 mais 2, que é 2. Depois substitui o x por 1. Fica 5 vezes 1 mais 2, que é 5 mais 2, 7. Depois substitui o x por 2. Fica 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Depois substitui o x por 3. Fica 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. Depois substitui o x por 4, fica 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Bom, percebe aí, pessoal, que nós substituímos o x por todos os elementos do domínio. Beleza. Por que por todos? Porque todos os elementos do domínio precisam fazer parte do cálculo, correto? Muito bem. Bom, esses resultados que nós obtemos, então, menos 13, menos 8, menos 3, 2, quem mais? O 7, o 12, o 17 e o 22 é resultado das contas de todos os elementos do domínio. Então, isso é a imagem, correto? Então, o conjunto imagem são esses elementos listados, tá? Então, o contradomínio são os reais, mas nem todo mundo do contradomínio faz parte da imagem. Para descobrir a imagem, a gente efetua as contas e olha o resultado. Certinho? Aqui, ó. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008. Temos que mx é o valor em reais da mensalidade a ser paga e x é o número de dias em atraso. Determine a função que oferece o valor do boleto para pagamento com atraso e calcule o valor de uma mensalidade com 12 dias. Aqui está o boleto. Quando você analisa o boleto, o que tem? Você tem o seguinte, que o valor é R$500. Então, esse valor ele vai ter que pagar sempre. O problema é quando ele atrasa. Quando ele atrasa, ele vai ter que pagar R$10 a mais, ok? E, além desses R$10, 40 centavos por dia de atraso, certo? Bom, da onde que surge a ideia de função? A ideia de função surge porque o valor que ele vai pagar não é fixo. E se fosse fixo, também seria função, mas
para você entender por agora, como o valor não é fixo, ele vai ficar variando. E ele não varia aleatoriamente, ele varia dependendo de alguma coisa. Então você percebe, então isso é função, professor? É, meu filho, função é isso aí, ó. Quando você olha para uma situação, problema, e você vê que o valor a ser calculado, a conta a ser feita, depende de alguma coisa que não é fixa, tá? Então, isso daí que indica a função. Beleza. Então, a equação em função do atraso será dada por isso daqui, ó. O que você vai encontrar? Você tem que o valor que ele vai pagar vai ser R$500, mais R$10 de punição porque atrasou, mais 40 centavos. Não esqueça, 40 centavos em reais é 0,40 vezes x. Melhorando isso daí, somando 500 com 10, então aqui nós temos a função, certinho? Então a função é essa daí. Aí ele pediu para calcular se alguém atrasasse 12 dias. Se atrasasse 12 dias, ficaria 510, não é isso? Mais 0,4 vezes 12. Fazendo essa conta, você vai encontrar quanto? R$514,80. Não é legal isso daí? Então, é isso daí a resposta desse exercício, tá bom? O próximo exercício diz o seguinte, ó. Vamos ver. Está dizendo, dada a função f dos reais nos reais, por f de x igual a x² mais 2x, determine o valor de f de 2 mais f de 3 menos f de 1. Então, o domínio da função é os reais. É claro que os números reais são infinitos. Não dá para a gente fazer uma conta com cada número real. Quando a gente tem uma situação dessa, a gente tem que perceber o padrão. E a gente vai falar disso na próxima aula. A gente falou disso na aula passada, que foi de gráficos, ok? Bom, então, vamos dos reais nos reais, que é o domínio, isso aqui é o contradomínio. E para encontrar a imagem, eu faço essa conta. Eu pego o valor do domínio, elevo ao quadrado e somo com o dobro dele. Só que eu quero o seguinte, f de 2 mais f de 3 menos f de 1. Então, essa aqui é a imagem do 2, correto? Essa aqui é a imagem do 3 e essa aqui é a imagem do 1, certinho? Então, cada um aqui é uma imagem. Bom, então eu vou ter que fazer a conta separada. Vou fazer a imagem do 2, substituindo aonde tem x2, e encontro 8, porque ficou 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. Calculando a imagem do 3, eu chego em 15, que eu fiz. 3 ao quadrado, 9, 2 vezes 3, 6, 9 mais 6, 15. E a imagem do 1 é 3, que eu fiz. 1 ao quadrado, 1, 2 vezes 1, 2, 1 mais 2, 3, certinho? Então, só substituir o x aqui por 2, 3 e 1. Agora, eu vou efetuar essa conta com os resultados, com a imagem que temos. f de 2 mais f de 3 menos f de 1 vai ser igual a 8 mais 15 menos 3, correto? Que o valor disso é quanto? O valor é 20. Então, o resultado desse exercício é 20. Bom, nosso próximo exercício é esse. Uma função f de variável real, o que é isso, pessoal? Quando ele fala de variável real, ele está falando de quê? Do domínio, tá bom? Então, fique atento a isso. Então, de variável real, então isso daqui é o domínio da função, certinho? Satisfaz a condição f de x mais 1 igual a f de x mais f de 1. Qualquer que seja o valor da variável x. Aí ele continua. Sabendo que o f de x é 1, determine o f de 5. Então, o que você vai fazer? Você percebe que essa função aqui é uma função recorrente. Para descobrir o valor seguinte, você tem que saber o valor anterior e o valor do f de 1, certinho? Então, nosso primeiro desafio aqui é descobrir quanto é o f de 1. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos fazer é isso. Esse daqui eu vou fazer escrevendo nesse mouse aqui, tá? Beleza. Então, como que vai ficar, pessoal? Quem é o f para descobrir o f de 1? Eu sei o seguinte, ó.
que f de 2, e o primeiro eu vou fazer detalhado, depois eu acho que você já entende o padrão, tá? Então, f de 2 vai ser igual, vamos ver? Então, eu tenho que pegar e somar com seu sucessor. F de x mais 1 é f de x mais f de 1, tá? Então, quem é o antecessor do 2? Que o x é o antecessor de x mais 1. O antecessor do 2 é 1. Então, vai ficar f de 1, certinho? Mais f de 1. Muito bem. Tranquilos? Ó, vou até apagar aqui e fazer esse primeiro um pouquinho diferente para que ninguém fique com dúvida. Ah, professor, não entendi. Não tem problema não entender, né? Mas eu já estou antecipando. O 2 é 1 mais 1, não é isso? 2 é 1 mais 1, ó. Então, isso eu vou fazer bem devagar, que é para ninguém ficar com dúvida, que isso geralmente gera mais dúvida. E o que é isso, professor? Lá está dizendo que eu vou pegar e calcular o f de cada um separado. Então, isso vai ser o f de 1, tá? Então, vai ficar o f de 1 mais o f de 1 mais o f de 1, eu faço separadinho, ó, igual a quanto? Quanto que ele me disse que é o f de 2? Ele me disse que o f de 2 é 1. Então, isso daí é igual a 1. Certinho? Então, isso aqui é igual a 1. Tá aí o nosso resultado. Beleza, pessoal. Com essa equação, nós conseguimos achar, sabe o quê? O valor de f de 1 e aí continuar os nossos cálculos aqui para encontrar os outros. F de 1 mais f de 1 é 2f de 1. Beleza? Então, vai ficar 2 vezes f de 1 igual a quanto? A 1. Então, isso daqui é igual a 1. Beleza. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Nós chegamos que o f de 1 é igual a meio. Certinho? Agora, observe o seguinte, ó, que o f de 1 está em todos os cálculos. Ele faz parte de todas as contas, ó, independente do valor que eu estou procurando. Tá vendo? Você sempre precisar do f de 1. Bom, então, ó, vamos calcular outro. Nós já temos o f de 1, temos o f de 2. Como é uma função recorrente, eu tenho que encontrar um para encontrar o próximo, para encontrar o próximo, para encontrar o próximo. Então, agora, eu vou pegar aqui o seguinte. Ó. Se o x for 3, como vai ficar a nossa conta? Ó, se o x for 3. Porque o x igual a 2 a gente já tem, o x igual a 1 a gente já tem. Se o x for 3... 3 não é 2 mais 1? Então, eu vou chegar aqui, o f de 3 é igual, certo? Eu quero o f de 3, o 3 é 2 mais 1, ó. Tá vendo? Eu pego sempre o x, ó, presta atenção, ó. X mais 1 e x. Quem é o x e o x mais 1? O x é o antecessor do x mais 1. Então, ó, o 3, qual é o antecessor do 3? É o 2. Então, fica f de 2, tá vendo? Próximo, já vou fazer a conta direta. F de 2 mais f de 1. Certinho? Então, ficou f de 2 mais f de 1. Muito bem. Agora, o f de 2 e o f de 1 a gente já tem. Então, isso é igual, ó. Quem é o f de 2? O f de 2 é 1. E o f de 1, professor? Fiz a conta aqui, ó. É meio. Então, ficou 1 mais meio. E 1 mais meio é quanto? 1 mais meio é 1,5. 1,5 é 3 sobre 2. Então, f de 3 é igual a 3 sobre 2. Certinho? Então, calculamos aqui o f de 3. É uma função recorrente, então eu vou ter que ainda calcular, ó, o f de 4, depois o f de 5, para chegar no f de 5. Então, ó, quando o x for 4, como que fica a conta quando o x for 4? Bom, quando o x for 4, nós temos que usar o antecessor do 4. Quem é o antecessor do 4, pessoal? Então, o antecessor do 4 vai ser
3. Então, isso vai ser igual ao f de 3, já vou fazer direto, que deu quanto f de 3? 3 meios, mais o f de 1. E o f de 1 deu quanto, pessoal? O f de 1 deu meio. Então, ficou 3 meios mais meio. 3 meio mais meio vai ser quanto? 1,5. Mais 5, o resultado é 2. Bom, e quem é então o f de 5? Tão esperado f de 5. Como vai ficar o f de 5? F de 5 é o antecessor do 5. Né? Então, estou fazendo a conta aqui, ó. Quando x é 5. Quando x é 5, o resultado vai ser o f de 4, que deu quanto f de 4? 2. Mais o f de 1. Quanto deu f de 1, pessoal? Meio. Então, ficou 2 mais meio, correto? Então, o famoso f de 5, que todo mundo está querendo saber. O famoso f de 5 vai ser 5 sobre 2, ou 2,5, correto? Então, está aqui, ó, 5 sobre 2, esse é o valor do f de 5, correto? Então, tá aí a resposta desse exercício. Bom, próxima questão. Seja A conjunto dos números naturais, certinho? Então, A, conjunto dos números naturais. B, conjunto dos números naturais também. Então, os dois são os números naturais, tá? Ele pergunta, a lei que associa a cada elemento de A ao seu sucessor em B define uma função? Então, a lei que associa cada elemento de A ao seu sucessor em B define uma função? Vamos ver? Então, como que eu faço aí? Eu vou dizer o seguinte, vou chamar essa função de f. A f de x, tá? Vai ser com o sucessor do x. Quem é o sucessor do x, pessoal? X mais 1. Então, x mais 1. Isso é função, sim. Por que é função? Porque todo elemento de A vai ter alguém para ligar em B. Não é isso? E cada elemento de A se associa com cada elemento de B. Então, a letra A é sim. Olha a letra B. O que diz a letra B, gente? Está dizendo o seguinte. A lei que associa cada elemento de A ao seu quadrado em B define uma função. Então, como que fica essa lei? F de x igual ao quê? F de x igual a x ao quadrado. Certinho? Isso daqui é função? O que você acha? Sim, querido professor. E por que é função, gente? Porque cada elemento de A vai ter alguém para ligar em B. E cada elemento de A liga só em um em B. Não é verdade? Então, a letra B é sim. E a letra C? A lei que associa cada elemento de A ao seu oposto em B define uma função? Vamos ver? Então, ele está dizendo o seguinte na letra C. Vai pegar o elemento de A, que eu estou chamando de x, f de x, e vai levar no seu oposto. O que é oposto, gente? Tem pessoas com dúvida no que é oposto. Não tem problema, o professor Gleison tira a sua dúvida. Oposto, gente, é trocar o sinal. Então, f de x é em menos x. Opa, A é natural. Se eu trocar o sinal de A, ele fica negativo. Como B é natural, ó, aqui não tem negativo. Então, os elementos de A não vai ter ninguém para ligar em B, se eu usar essa forma. Então, aqui na letra C, ó, não é função. Certinho? Bom, foi isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Estudem.